Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de biologia. E o tema de hoje é reino plantae, né? É uma aula de nivelamento, a gente vai falar um pouquinho geral de todos os grupos de plantas. Então, vamos lá. Objetivo, então, né? Relembrar as características dos diferentes grupos de vegetais, compreender o sistema de classificação das plantas, processo de transmissão de características hereditárias entre esses diferentes grupos vegetais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Características da planta, né? O que faz uma planta ser considerada uma planta? Então, a principal característica é justamente o fato de realizar a fotossíntese, né? Então, elas são autotróficas, né? Produzem seu próprio alimento. Além disso, elas vão ter uma parede celular rica em celulose, tá? Essa parede vai proteger a planta, tá? Contra os intempéries ambientais. Além disso, também ela pode ter amido como reserva de energia, certo? Esse amido que é produzido, né, através da fotossíntese também, junto com a glicose, e vacúolos de suco celular, ok? Então aqui a gente tem um esquema geral da fotossíntese, então aqui seria o cloroplasto, né? Cada um desses aqui que tem, né? Cada moedinha que tem dentro do cloroplasto a gente chama de tilacoide, o conjunto é chamado de grânum, e é aqui que acontecem, né, as trocas gasosas ali, né? Entra o gás carbônico, sai o oxigênio durante o processo da fotossíntese. Então ela retira, né, o gás carbônico do ar e produz esse oxigênio para daí sim, né, depois ela respirar. Tá? Que daí de fato vão acontecer as trocas gasosas. Nesse processo aqui, além da produção do oxigênio, ela vai ter a produção da glicose, que é o açúcar, tá? Que é o alimento da planta. Então ela vai utilizar ali a luz, o gás carbônico, tá? A água para a produção do oxigênio e da glicose. Além disso, também ela absorve, né, através da raiz, água e sais minerais, né? Principalmente nitrogênio, potássio, né, fósforo, que estão presentes no solo, ok? Bom, a classificação das plantas, né? Elas são classificadas de acordo com uma característica principal, que é a presença de vasos, né? A presença ou ausência de vasos condutores de seiva. Então, como as nossas veias, né? Nossos vasos sanguíneos que carregam o sangue para lá e para cá, as plantas também têm vasos condutores, certo? Nem todas. Existem aquelas plantas que são avasculares, ou seja, não têm vasos condutores de seiva. Quem são elas, né? São as briófitas, tá? Elas não têm vasos condutores de seiva, briófita é musgo, é por isso que elas são pequenininhas, porque esse transporte de líquidos e substâncias, ele é feito de célula para célula e é muito demorado, assim ela não consegue ser grande, tá? Os outros grupos de plantas são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. Dentro desses grupos a gente tem pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e vamos falar sobre cada uma delas. Tá? As briófitas, mais especificamente, elas dependem exclusivamente da água para a reprodução. É por isso que você não encontra musgo, por exemplo, em regiões mais secas. Elas precisam da água para se reproduzir, elas não conseguem se reproduzir sem a água, ok? E é o primeiro grupo de vegetais a apresentar tecidos verdadeiros. É por isso que as algas, por exemplo, não estão nesse grupo, porque não tem tecidos verdadeiros, ok? Principais representantes são musgos, hepáticas, tá? E assim, elas são tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que elas não têm exatamente raiz, caule e folha bem definido, tá? O que elas têm é o rizóide, o cauloide e o filóide. E durante a reprodução, né, ela vai produzir esse esporófito, tá? Que vai liberar os esporos em contato, que vão entrar em contato com a água, né? Vão ser liberados conforme a gota d'água bate nele, libera esse esporófito, tá? Os esporos ali, que vão entrar em contato com a planta feminina, né? Que vai formar o gametófito, ok? Então, o gametófito, que é essa partezinha aqui que a gente consegue ver, né? A parte verde que forma, tá? E essa formação ali em cima é só durante a reprodução. A fase duradoura, então, seria o gametófito, ok? As briófitas, elas caracterizam-se por ser o grupo de plantas mais simples, tá? São pequenininhas, são avasculares, vivem em locais úmidos, precisam da água para reprodução e não têm raiz, caule e folha, né? Então aqui a gente tem o exemplo de musgos e ali as hepáticas. Hepáticas têm esse nome porque o formato delas lembra um pouco o fígado, tá? Importância econômica e ecológica delas, né? São fontes de antibióticos, controlam a erosão do solo, tá?
Ajudam a conter inundações, identificar a presença de poluentes e depósitos minerais, são utilizados como combustíveis, né, na produção de combustíveis também, e também na forma de adubo, ok? Já as pteridófitas, né, a partir de agora todos os grupos de plantas possuem vasos condutores de seiva, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. O que diferencia elas, né, todas elas ali? As pteridófitas, elas ainda não produzem nada além, né, da reprodução básica entre elas, que não acontece a produção, por exemplo, de semente, não tem nem semente, nem folha, nem flor, nem fruto, ok? Então, as pteridófitas ainda precisam, né, tem essa forte dependência da água para a reprodução, ok? Tá? Então, elas têm raiz, caule e folhas, é por isso que elas conseguem crescer. A gente tem, por exemplo, o samambaiaçu, que é uma árvore relativamente grande, né, pode chegar até 2 metros, né, é tipo um arbusto, é uma samambaia gigante, ok? Tá? E o que é principal aqui é que a partir de agora elas têm vasos condutores de seiva. Tá? Que é o formato delas, né? Então forma folhas, raízes, o rizoma, que é esse caule que cresce, né, na lateral, ok? Esse báculo que a gente chama, que são essas folhinhas jovens, que inclusive são utilizadas na alimentação em algumas regiões, né, no mundo. E os folíolos, né? Então a folha principal é formada por vários folíolos. Durante a época da reprodução, as pteridófitas formam bolinhas amareladas, meio amarronzadas atrás. Essas bolinhas muita gente confunde com doença, com problema da planta, mas na verdade é só a produção de soros que vão fazer parte da reprodução dela. Certo? Esses soros, né, eles com o tempo, com o calor, eles explodem, digamos assim, e liberam os esporos no ar. Esses esporos, eles caem no solo e vão formar uma outra, né, estrutura que vai necessitar da água daí para que ocorra a reprodução. Tá? Essa fase aqui a gente chama de esporófito, então ao contrário das briófitas, as pteridófitas, o que dura, né, a fase duradoura é o esporófito. Ok? Importância econômica, né? Então, em Minas Gerais, por exemplo, alguns restaurantes oferecem esses báculos ou brotos de samambaias para alimentação, tá? Esse gênero aqui, que é a azola, ele é utilizado como fertilizante natural no cultivo de arroz, certo? Principalmente lá no sul da China e Vietnã. E a gente tem o gênero Equisentum, que tem uma concentração de cristais de sílica, que daí é tóxico, né? Não pode lesionar o trato intestinal do gado. Então, onde tem essa cavalinha, né? Esse gênero aqui, essa planta aqui é chamada de cavalinha, nome popular. Ela é perigosa para, né, regiões onde tem pasto para gado, né? Ok? Bom, vamos para a primeira atividade então. Briófitas e pteridófitas possuem algumas características em comum, como a dependência da água para a reprodução, por exemplo. Mas o que diferencia elas, né? Por que pteridófitas conseguem crescer tanto, enquanto as briófitas não são tão pequenininhas, né? Se elas são tão parecidas, né? Afinal, elas não produzem semente, nem flor, nem fruto. O que elas têm em comum, né? O que faz com que uma consiga crescer tanto e a outra não? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu descobrir por que as pteridófitas e briófitas, sendo tão parecidas, né? Uma consegue crescer tanto, a outra não? Se você pensou que tem a ver com os vasos condutores de seiva, você está certo, tá? Então, as briófitas, elas são avasculares. Isso quer dizer que elas não têm vasos condutores de seiva. Então, como que líquidos, né, corporais, né, através da fotossíntese ou a água e sais minerais que ela absorve, como que vai passar pela planta toda, né? Isso vai acontecer através da difusão, então é de célula para célula, e ele é um processo relativamente demorado, certo? Então, é demorado em relação à presença dos vasos condutores e com isso ela não consegue crescer muito. Se ela fosse maior, por exemplo, dificilmente a água que veio absorvida pela raiz ia conseguir chegar até o topo da folha, ok? Já as pteridófitas, elas são vasculares, né? Por isso elas conseguem crescer bastante, tá? Porque ela tem os vasos condutores que vão levar esses líquidos para lá e para cá de uma forma muito mais rápida e eficiente, ok? Bom, gimnospermas, né? Gimnospermas, eles têm esse nome, sperma gimno, é semente nua, significa semente nua. Uma evolução, né, uma característica evolutiva desse grupo, porque é mais especializado do que pteridófitas e briófitas, é a presença da semente. É o primeiro grupo a apresentar sementes, tá? Então é chamado de semente nua. Essa semente não está protegida por um fruto. Então a pinha do pinheiro, na verdade, não é um fruto, ok? Como que acontece a reprodução dessa planta, né? Então ela não é mais dependente da água, e por não ser mais dependente da água, ela consegue dominar outras regiões, né? Tá? Esse tipo de planta se reproduz através do vento. Então ela produz, né, as partes do corpo, que é a pinha, por exemplo, né? Tem a parte masculina, o estróbilo masculino e feminino. O estróbilo masculino vai liberar os esporos no ar, o vento vai levar para a planta feminina, onde vai acontecer a reprodução, né? A polinização, ok? Então a polinização é feita pelo vento. Uma vez que o gameta masculino encontra com o gameta feminino, ocorre a fecundação, forma a semente, tá? Essa semente, por exemplo, a gente tem aqui no Paraná uma gimnosperma muito conhecida, que é o pinheiro do Paraná, que produz o pinhão, certo? E o pinhão é uma semente que vira alimento, por exemplo, da gralha azul, da cutia, tá? Alguns outros mamíferos, como antas, morcegos, também se alimentam do pinhão. E nesse processo de se alimentar, de coletar e se alimentar, às vezes acontece deles esquecerem uma semente para trás ou enterrar essa semente para comer depois, e ela acaba brotando e formando uma nova árvore. Então a gente diz que eles são agentes dispersores da semente, né? Eles levam a semente dessa árvore para outros lugares, tá? Então essas plantas são bastante espertas porque elas utilizam o vento para polinização e animais na dispersão de suas sementes, ok? O ciclo de vida, então, por exemplo, da araucária, né? A gente tem a formação do pinhão, que é a semente, e o estróbilo feminino, que é denominado pinha, certo? Então, esse esporo que sai do estróbilo masculino, ele vem com o vento e ele vai entrar nessas escamas, em cada uma dessas escamas. Aquelas escamas onde não entrou, não vai haver a fecundação e não vai formar o pinhão, por exemplo. É por isso que numa pinha grande a gente tem vários pinhões, mas a gente tem várias falhas. Essas falhas é onde não houve a fecundação, tá? Então é aquela região ali né, que não foi fecundada, por isso não teve o desenvolvimento da semente, que é o pinhão, ok? Já as angiospermas. Angiospermas é o grupo que melhor se adaptou a várias regiões do planeta e que produz tudo que uma planta utiliza, por exemplo, né? Todos os órgãos vegetativos e reprodutivos. Isso quer dizer que produz não só a semente, mas o fruto e a flor também, certo? E é um grupo bastante diverso. Então a gente encontra angiospermas em várias regiões, em vários locais, né? De vários tipos diferentes, tá? Então, uma novidade evolutiva é justamente a presença ali da flor e do fruto. Tomate, por exemplo, é um exemplo de um fruto verdadeiro, né? Que foi, né, produzido através do ovário da flor. A flor é o órgão reprodutivo dessa planta, ok? É o grupo mais diversificado e dominante, produz, né, flores e frutos, tem uma grande quantidade de espécies, são vasculares e não dependem da água exclusivamente para a reprodução. Porém, utiliza várias estratégias na reprodução, né? Animais que são utilizados na polinização, por exemplo, a abelha,
que leva o grão de pólen, né, de uma planta para outra, ajudando na reprodução. E depois, quando há o desenvolvimento do fruto e da semente, tem animais que são dispersores desse fruto, né, dessa semente, que vão se alimentar do fruto e com isso acabam deixando a semente em outras regiões, levando essa espécie, né, espalhando ela por várias localidades. Tá? Então, da mesma forma que as gimnospermas, as angiospermas utilizam os animais, né, nessa dispersão da semente, tá? E também na polinização, ok? Novidades evolutivas, então, ali flores e frutos. Se a gente olhar essa árvore filogenética, todos esses grupos apresentam parede celular, tá? As algas verdes estão num outro grupo que daí entraria nos protoctistas, né, que não tem tecidos verdadeiros, tá? A partir das briófitas, todos eles, né, são fotossintetizantes, tem a celulose, né? Tá? A presença de vasos condutores de seiva é somente a partir de pteridófitas, presença de sementes somente a partir de gimnospermas e flores e frutos somente angiospermas, ok? Essa grande diversidade é justamente por essa relação mutualística, tá? Então as plantas, as angiospermas, elas precisam dos animais como agentes dispersores, elas necessitam deles para levar essas sementes para outras regiões, senão a semente cresce ali em volta da árvore e não consegue se desenvolver muito por conta da sombra da árvore principal, da árvore mãe, ok? Tá? Então eles são tanto dispersores quanto polinizadores, tá? Precisa dela para reprodução. Sem esses animais, não tem reprodução dessas plantas. E vamos para a segunda atividade, então. Vamos em duplas, por exemplo, vamos anotar as principais características de cada grupo a seguir, tá? Depois de de selecionar essas características de cada grupo, exponham para seus colegas. Eu vou dar um tempinho para você copiar e pensar nessa resposta e eu já venho com uma sugestão de resposta para você.
E aí, conseguiu selecionar algumas características que vão separar esses grupos, né? Bom, aqui eu tenho algumas sugestões, então, por exemplo, com relação a vasos condutores de seiva, né? A única que é a avascular é a briófita, tá? Aqui com relação à reprodução, né? Briófitas dependem de água, pteridófitas também, porém gimnospermas e angiospermas não, né? Gimnospermas se reproduzem exclusivamente pelo vento e as angiospermas é bem variado o tipo de reprodução, tá? Briófitas, né? Com relação ao corpo, possuem rizóide, cauloide e filoide, que não é bem raiz, caule e folha, tá? Todos os outros têm raiz, caule e folha, com a diferença que as gimnospermas produzem a semente e as angiospermas produzem todos os órgãos reprodutivos, semente, fruto e flor, ok? Bom, nessa aula então a gente falou sobre o reino Plant, eu espero que vocês tenham gostado. Até bem.